Já estamos energizados no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo. Hoje, meu convidado, Emanuel Dantas, engenheiro, principalmente de formação, desenhista de coração, apaixonado pela arte e uma coisa que sempre mexeu com o interior dele. Em busca desse achar da onde ele deveria usar a arte dele, eu tive o prazer de ser professor dele aqui no Rascunho Studio. Temos uma amizade de basicamente 12 anos. E dentro dessa amizade, tivemos várias oportunidades de falar sobre a arte dele, de como ele poderia evoluir, o que ele aprendeu com isso, e ele vai poder passar um pouco dessa experiência para vocês que estão assistindo esse episódio. Mas antes disso, lembre logo de dar aquele like, dar aquela curtida. Você que está no Spotify, seja muito bem-vindo. Aproveite também, venha para o YouTube, se inscreva para conhecer o nosso convidado, porque sempre a experiência se torna melhor. E deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Tem no TikTok, tem no Instagram. Vai lá, sempre a gente coloca alguns spoilers, coloca bastidor, coloca o pessoal chamando o pessoal para vir assistir o episódio do qual eles participaram. E claro, comentar, falar o que você achou, sugerir. E participe do nosso chat também. Então, vamos começar agora. Seja bem-vindo, Emanuel Dantas. Cara, meu ex-aluno. E agora, artista profissional. Mas, além disso, eu estou agenciando você aí. E isso é um orgulho. Era uma coisa que eu queria muito que acontecesse há vários anos. Desde que você entrou lá com seus primeiros trabalhos, já mostrou que tinha jeito, mas ainda estava inseguro. Sim. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, quem é Emanuel Dantas para quem está chegando agora? Eu me considero um eterno estudante em diversas coisas, em diversas áreas, aprendendo sempre, né? Acho que quando a gente pensa assim, a gente tende a querer evoluir, querer sempre buscar algo mais, né? A não se satisfazer com o nível que você tem. Eu acho que a minha pegada é sempre essa. Em qualquer área que eu vou, o foco é máximo em tudo, tentando me esforçar sempre ao máximo, para tentar melhorar e tentar absorver o máximo possível para tentar crescer, né? Então, eu sou Emanuel Dantas, sou natural de Recife. Me considero já paraibano, que eu moro aqui há tantos anos, né? E eu adoro João Pessoa. E as pessoas aqui também, calorosas demais. Então, acho que eu vim quando eu tinha 10 anos pra cá. Já faz tempo pra caramba, eu sou paraibano já, né? E o desenho em si, ele entrou na minha vida acho que quando eu tinha 8, 9 anos. Né? A gente sempre, em geral, a gente vê outra pessoa desenhando, né? Outra criança desenhando. No meu caso, eu vi um primo meu, ele mostrou um desenho pra mim da Looney Tunes. Acho que você lembra? Sim, lembro. Dos Tazos, daquela época dos Tazos. Dos Tazos, Ele desenhava os Tazos, né? Só que ele era superior a mim, mais velho que eu também, e desenhava muito. E eu, pra tentar, às vezes até na amizade, por admiração, eu fui meio que tentando fazer os desenhos. Os Tazos, eu não era bom em desenhar Looney Tunes, porque parece fácil, né? Assim, você que tá começando a desenhar agora, assim, as pessoas estão começando a desenhar, elas acham que Turma da Mônica é fácil, vai tentar fazer a proposta da Turma da Mônica pra você ver. Não é isso. É muita prática, é muito treino, né? E aí eu fui, tipo, pegando livros de biologia, desenhando os animais, dinossauros, coisas também, né? De livro de história. Eu lembro que tinha um desenho de um cara correndo, e de musculatura, tudo bem, muito esporte, muito bem feito. Eu lembro que eu reproduzi esse desenho 14 vezes, assim. Para tentar chegar ao máximo possível assim, de perfeição. E essa é uma das características que o desenhista tem que ter, né? Ele tem que ser esforçado. Se ele for um cara que acha que vai ser fácil, que a jornada vai ser simples, não é simples. Tem mais a ver com esforço e com persistência e com constância do que com simplesmente talento e dar um sprint, né? Isso numa corrida de 100 metros. Sim. Eu sempre digo, né, aos meus colegas que isso tem mais a ver com a maratona. Isso não é uma corrida simples. Entende? Exatamente. E você falou é importante, porque quando você está pensando em fazer alguma coisa, o seu foco tem que estar naquilo, porque você tem que entender como aquilo vai funcionar, o que aquilo vai trazer de obstáculo e facilidade dentro do seu processo. Sim. Porque, claro que tudo tem dificuldade, tudo tem uma certa facilidade. Exato. Mas você tem que meio que descodificar, né? Aquela coisa da engenharia reversa. Sim. Né? Que era o que você estava fazendo, porque você estava vendo o desenho pronto e estava lá tentando como é que o cara fez. Exato. E aí, acho que quando foi na quinta série, mais ou menos, eu já estava aqui em João Pessoa, cara, na minha sala um monte de gente sabia desenhar, pô. Tipo assim, uns 5 mil sabia desenhar. Só que havia, assim, cada um com seu orgulho, né? Então, havia uma competiçãozinha e tudo mais.
Na sexta série também tinha um menino lá que se destacou demais, assim, ele era absurdo, assim, o cara. Ele, assim, de evolução, né? Aí, mais uma vez, eu aprendi sobre constância. Foi nessa época que eu aprendi sobre constância, porque esse rapaz que chegou, esse menino na época, na minha cabeça, ele não desenhava mais que eu quando ele chegou. Ele desenhava muito carro, ele era muito desenhar carro. Só que ele começou a desenhar mangá, que a minha base é mangá, eu desenho comics, mas a minha base é mangá, né? E ele fazia todo dia praticamente, desenho um, dois. Cara, no final do ano ele tava um monstro, velho. E no final do ano eu reconheci, eu disse, cara, esse bicho aqui já foi. Esse cara já tá a todo nível. É tanto que na oitava série ele já fazia fanzine, ele já fazia os desenhos próprios dele, baseado em Evangelion, que é o pessoal que é de mangá. Evangelho é o Evangelion, né? Não sei. Mas o pessoal que é de mangá sabe que mangá é esse. Então, um cara assim, que era absurdo, né? Mas aí entra outra questão, né? Eu acredito que ele não teve mentoria. A questão do aprendizado, se tem um mestre, um professor, isso conta demais, né? Eu não tive nessa idade com ele, mestre, né? Mas com o passar dos anos, acho que no ensino médio eu não desenhei tanto. Desenhei um pouquinho pra galera de RPG e tudo mais, ainda assim. Havia uma treta entre esse rapaz, assim, e que quem desenhava mais, ele se desenhava muito mais que eu, pô. Ele era um monstro. Só que eu lembro que um amigo meu, Denilson Henrique, até mandar um abraço pra ele, ele disse uma coisa pra mim que foi uma das frases que as pessoas diziam pra mim, como você, então todos disseram que me marcou e eu guardei. Ele disse que meu desenho parecia que tinha vida. Assim, ele disse, cara, o teu desenho parece que tem vida. O que ele estava querendo dizer é que meu desenho parecia que tinha um esforço extra, que era um carinho extra. E foi uma coisa que você disse pra mim também, foi na Rascunho Estúdio até de uma pessoa do centro da cidade. Você disse, pô, o teu desenho tem um carinho extra, mano. Assim, ele tem um tipo, a gente percebe que você se esforçou bastante. E isso é uma coisa que eu tento guardar até hoje, assim. Eu tento fazer com o máximo carinho possível, assim, pra extrair o melhor daquele momento, né? Pra um dia eu pegar o desenho e dizer, beleza, ok, não tá bom isso aqui, não tá perfeito, mas, cara, eu dei o gás isso aqui. Mas eu dei o meu melhor naquele momento. Isso aqui tá o meu melhor, eu dei o sangue nisso aqui. E essa é uma característica que eu queria levar até onde eu consegui, né? Até porque o acabamento que tu faz sempre foi muito bonito. Cuidado, todo esforço. Às vezes me dizia assim, cara, absurdo isso aqui. Eu olhava assim e dizia, você não faz ideia quanto eu gasto de tempo aqui. Você não faz ideia quanto eu só quanto fiz tempo, aqui, né? velho. Eu acho que realmente, às vezes eu fico bem... eu vou dizer até frustrado quando eu vejo uma pessoa pegar um desenho e passar rápido. Sim. Porque uma coisa que essa pessoa levou um dia, 2, e a pessoa olhou ali 3 segundos. E uma virada do Instagram, assim, né? Na viradinha do Instagram, assim. Uma curtidinha. O mal do Instagram, o mal do Instagram. E aí, eu lembro que, no ensino médio, né, voltando, eu não desenhei tanto, mas quando eu tava trabalhando na C&A eu já tinha o quê? 21 anos, mais ou menos. Teve um hiato, eu vou chamar de hiato isso, né? Teve uma pausa de desenho, assim, gigante. Eu tava focado em outras coisas, eu tava focado em jogar futebol, né? Que eu tava seguindo o sonho que meu pai tanto queria pra mim, que eu queria jogar futebol e tudo mais. Ele apostava muito em mim. Eu não apostava tanto em mim, mas ele apostava muito em mim. Talvez fosse o sonho mais dele, né? Um abraço, meu pai. Eu amo demais meu pai. E minha mãe também. E aí, acaba que, quando eu tenho 21 anos, que eu tô trabalhando lá na CE, eu tava trabalhando de fiscal, o trabalho mais fácil do mundo, que é só precisar avaliar as pessoas. Eu era péssimo em observar, eu adorava conversar com todo mundo. Não é nem que eu adorava, que as pessoas gostavam de conversar comigo, enfim. E aí, eu acho que foi na Ara que entrou lá. Tipo assim, ela passou e ela passou com uma camisa de anime. E eu nunca tinha visto uma camisa de anime por ali. E eu disse, ei, você comprou essa camisa onde? Aí ela disse, não, foi um evento que teve da Rascunho Studio. Peraí, Rascunho Studio, o que é isso? Ela disse, não, escola de desenho. Cara, aquele fez, eu disse, o quê? Tem escola de desenho aqui em João Pessoa? Eu achei que eu era a única, assim, que eu era uma das poucas pessoas, junto com meus colegas. Tem escola de desenho? Quer dizer, eu já tinha ouvido falar de escola de desenho aqui em João Pessoa, mas não tinha tido filho ainda. E agora eu tinha grana, eu tava trabalhando, né? Sim. Cara, tipo, no meu intervalo eu já fui procurando essa Rascunho Studio. Aí quando eu cheguei lá, que me recebeu foi nível, eu acredito, e aí eu já me inscrevi. O meu primeiro professor foi o Guedes. Eu adoro o Guedes. O Guedes é foda. Gente fina demais, adoro. Meu primeiro mentor, assim, um cara que ele tirou muitos vícios meus que eu tinha em mangá, ele sabe disso, quanto eu era teimoso pra... Ele dizia pra mim, não, mano, faça assim. Eu disse, não, mas eu aprendi assim. Não, mas tá errado. Porque às vezes você é autodidata, está em casa desenhando, e você não percebe certos vícios que você pega. Isso. Até se você é um estudante de língua estrangeira, por exemplo, ele pode pegar alguns vícios de linguagem e ele não perceber. E às vezes um professor, alguém que tem muito mais experiência, chega e Guedes já estava no mercado, Guedes já era experiente. Curiosamente, era pouquíssimos anos mais velho que eu só. Mas ele tem uma bagagem grande, então me ajudou demais, né?
E aí beleza, uma aula, né, por semana. Aí eu disse a mim mesmo, pô, uma aula por semana não dá, velho, tem que ser 2 aulas. Aí o pai, eu lembro que foi 2 aulas por semana. Eu ia 2 horas por semana e porque ele sempre me ajudando. Aí eu gostava muito, só que eu trabalhava ainda. E, enfim, para encurtar um pouco a história, né? Depois você mudou, não foi a Rascunho para o... Foi, a gente veio para o bairro do Manaíra, né? Isso. Passou um tempo também. Isso. Aí eu saí do trabalho também, eu fiquei, enfim, aí foi no processo todo, né? A gente pegou o trabalho com você também, virei professor depois, enfim. Foi uma sequência de anos, assim, que acho que até os meus 24, dos 21 aos 24 anos, foi uma turbilhão assim, de mudança de vida, né? Eu lembro quando a gente chegou no Manaíra, que a gente abriu vamos dizer assim, passamos acho que 1 ano e pouquinho no centro de João Pessoa. E aí a gente desceu para o Manaíra. Aí no Manaíra, quando a gente abriu tudo, aí os alunos, aquela coisa ficou cheio e tal, graças a Deus. E aí tu chegou para mim e fez, Alzi tá ficando pequeno. Tu lembra disso? Eu lembro. Esse Alzi tá ficando pequeno. Muita gente tá ficando apertado já. Aí foi quando a gente resolveu ficar entre meio termo, entre o centro e entre Manaíra, né? Que a gente ficou na Epitácio, que é como se fosse a nossa Avenida Paulista, né? Aqui, lá né? Da Nassau. Tropa de Maps, né? E aí foi quando a gente pegou um prédio bem grande e aí começou realmente o negócio a mudar. Aí foi quando você passou um tempo nas aulas com a gente. Isso. E tu também estava inclinado à escultura. Sim, foi também. Não, mas eu fazia de tudo, assim, tudo que vinha na Rascunho eu fazia. Não sei se você lembra, mas arte final, cores, é aquilo que eu te falei assim, no off, eu acho. Tudo, não, no começo do podcast. Tudo que tem, assim, eu tento mergulhar o máximo possível para absorver, realmente entender tudo. Porque quando você também entende cor, o desenho já funciona de outro jeito. Sim. Quando você entende o 3D, que é a escultura, o desenho já é de outro jeito. Muitas pessoas achavam, inclusive, que eu ia para a escultura, porque eu estava desenvolvendo muito rápido. Mas eu já tenho uma noção muito grande de sombra, de linhas, no caso, de ver as coisas em 3D. O desenho, ele vem em 3D, muitas coisas, né? Ele é obrigado a ver em 3D a cena, né? Os objetos, as pessoas. Se ele não vem em 3D, fica a coisa chata. Fica complicado. Como é que ele vai girar um corpo, exato, né? Um objeto? Exato. Curiosamente, o desenho funciona para tudo, né? Para arquitetura. Você vai usar essa engenharia também, geometria descritiva, geometria analítica. Você vai usar questão 3D. Você vai ter que rotacionar as coisas em 3D. E visualizar. Quem é bom nisso em geral é um ótimo projetista. Sim. De visualizar, né? Enfim. E mesmo tendo programas hoje digitais, mas você tendo uma noção do analógico, sua mente pensa antes do que o programa. E você percebe o erro, às vezes, que o programa ele não é perfeito. Às vezes ele vai dar um erro gigantesco. Se você não tiver noção, você vai passar direto. Sim. Isso é muito importante. E aí, enfim, por exemplo, falando em competição, né, de que eu já vinha com isso desde que eu era juvenil, né, que eu era menino, né, quando cheguei na Rascunho, um dos caras que eu fiquei admirando muito foi o próprio Ari, né. Sim, cheguei, Ari Duarte. Né, grande Ari, eu gosto demais dele. Eu lembro que Maurício elogiou, ele disse, não, tem um cara aqui que, como que ele é ótimo. Aí Felipe disse, não, tem um cara aqui. Felipe também, um abraço, Felipe. Felipe também é ótimo. Aí Maurício disse, não, tem um ótimo. Aí Guedes disse, não, tem um cara aqui, meu irmão, ele imita Ivan Reis. Eu disse, quem é Ivan Reis? Eu não sei nem quem é. Aí quando eu fui ver, cara, esse cara é Ivan Reis, esse bicho imita... Não imita, né? Esse cara é tão mundo. Quando eu fui ver, eu disse, meu Deus do céu, esse cara tá muito na minha frente. Eu tenho que estudar muito para alcançar esse cara. E aí foi quando eu comecei a estudar pesado a anatomia, eu comecei a perceber que... E, obviamente, quando você estuda muito bem a anatomia, você percebe que o comics, ele explora muito a parte anatômica, né? Sim. Você tem que conhecer muito a musculatura, a movimentação, deixar dinâmico. O comics é diferente do mangá. O mangá, em geral, o pessoal pode colocar uma roupa ali, os personagens são mais esguios, né? Não são tão focados na parte de músculo. Mas quando você vê um Hulk... Quando você vê um Superman, você não pode ficar criando músculo. Você olha ali e diz, pô, tem que estudar um pouco da anatomia para entender o comportamento, até para dar o peso do cara, né? E aí ali tinha uma base incrível de anatomia, ele conseguia emular Ivan Reis com muita tranquilidade. Nas sombras ele entendia. Aí eu disse, então, anatomia. Aí eu fui para comics, eu migrei para o comics. Só que era uma coisa curiosa, né? O meu próprio traço, ele parece um pouco mangá às vezes. Porque ele é mais fluido, né? O comics era um pouco mais duro, algumas coisas. Eu poderia destrinchar sobre linhas aqui 1 hora fazendo essas coisas, que eu praticamente são essas coisas, mas
quando eu mostrava os meus desenhos de comics, às vezes, o pessoal dizia, você viu do mangá, não foi ficar muita raiva. Cara, eu tô desenhando comics, porque os caras... Mas depois foi que eu percebi que, não, beleza, isso é uma Era característica porque teus legal. personagens ficavam jovens. Era, os olhos também, com muito cuidado, porque o mangá, ele cuida muito da parte de cabelo, de olhos, e o meu comics parecia muito isso, eu cuidava muito dessa parte, muito visual, e juntava a questão do perfeccionismo, de ter aquele cuidado extra com o desenho. Aí, velho, aí juntar uma coisa com outra. Mas às vezes você vê, você acha que tem que ter um problema, né? Você acha que tem um erro, mas isso pode se converter em algo bom depois. Hoje em dia, esse cuidado, esses aprendizados que eu tive em mangá, eu aplico também no comics muitas coisas. E o mangá, ele, de uma certa forma, realmente, daquele período pra cá, ele se consolidou muito. Sim. Então, assim, vários artistas, eles começaram a olhar o mangá de uma forma mais... como é que eu posso dizer assim? Mais técnica. Tipo, Sim. como é que eles conseguem fazer tanto movimento? As Como é que eles movimentos do mangá são conseguem absurdas. a fazer as coisas que às vezes até são paradas, parecer que tá no ambiente que o ambiente se mexe, aquela coisa toda. E quem mexeu muito também, assim, a atenção do mercado, até internacionalmente, foi o Jay Madureira, o Alvin Lee, Absurdo. né? Tem outro também agora que eu acredito que o Chris Bacalo, não sei se é assim que se pronuncia, ele também fazia algumas coisas que você via que tinha a essência do mangá no traço do cara. Sim. Pois é, fica uma característica legal. Era até o jeito que eu pegava no lápis, que eu pego meu torto no lápis, né? Eu achava que, pô, isso é um defeito e tal. Mas hoje em dia, depois uma pessoa chegou assim pra mim e disse, não, talvez seja uma qualidade depois. Talvez o jeito que você pegar, você consiga fazer um tipo de traço, nem consegue, sei lá, dobrar de jeito diferente a linha, né? E aí eu disse, não, beleza, ok. Aí eu continuei. Mas, tipo, era uma coisa que pesava às vezes. Às vezes você mesmo se limita, né? Em diversas coisas. No começo eu lembro que você dizia pra mim que eu tinha potencial, que eu poderia treinar isso, aquilo. Eu era pra ter chegado na parte de quadrinhos há muitos anos atrás. Você sabe disso. Você conversou comigo diversas vezes isso. E às vezes parecia que eu era teimoso, mas na verdade eu tava um pouco inseguro. Dizer, pô, eu não vou encarar essa bucha, não. Posso encarar esses 3 meses, mas eu não sei se eu vou encarar esse ritmo de abrir mão. Porque eu lembro, uma das frases icônicas que eu lembro que você falou pra mim foi que desenho, ele não é um trabalho normal, ele é um estilo de vida. Você tem que focar basicamente naquilo, e o foco se resume a você dizer não. Você saber dizer não a muitas pessoas, a muitos momentos, e a muitas situações que poderiam ser prazerosas. Às vezes uma situação, um momento que você vai sair com seus amigos, ou uma diversão, às vezes com uma pessoa que você gosta mais, e você dizer não, eu tenho que focar aqui, eu tenho que treinar. Se para treinar isso, quando você está no mercado, é muito mais, é vezes 10. Vezes 10. Se você não consegue focar nos seus estudos para melhorar o seu trabalho, para melhorar no quadrinho, na narrativa, não entra não, você não vai conseguir. Eu acho que é isso que muita gente às vezes não entende. Quanto é importante você... Primeiro, quando um agente diz assim, faça amostra, faça teste. Tu quer trabalhar com isso, tu não quer fazer amostra, tu não quer fazer teste, como é que você então vai fazer o trabalho? Exato. Então, às vezes o pessoal fala, eu vou ter que fazer 4 páginas. E, cara, se tu pega uma edição de 60, Exato. o que é 4 páginas? Essa que são, né, 48. 48 sem parar, entendeu? E aí entra essa situação. O estilo de vida está muito dentro desse contexto, porque você tem que entender que enquanto as pessoas ali estão de folga, você está trabalhando para outro país muitas vezes. Sim. Como acontece às vezes eu fazer trabalho para a Austrália e eu ter que conversar com meu cliente às 3 horas da manhã. E às vezes pode até parecer simples, Joãozinho, mas você manter, por exemplo, um traço do começo ao fim, tipo um ritmo do começo ao fim em detalhe, você se manter até instigado, ou na inspiração e no foco. Eu acho que inspiração e foco são 2 coisas, e é as coisas que eu mais protejo, minha inspiração e meu foco, para não perder. Às vezes você vai se divertir, por exemplo, você vai começa a ter uma dose de dopamina alta no seu organismo, né? E você começa a não achar tão prazeroso mais desenhar, porque desenhar como trabalho, ele exige esforço. E nem sempre você vai ter dormido tão bem. Às vezes você vai ter dormido mal naquela noite e você vai ter que cumprir, você vai ter que fazer. Já aconteceu comigo o seguinte, eu leio o roteiro e não consegui visualizar a cena, eu ia dormir, eu acordar e dizer, agora eu sei como é que é, e ter que ir lá e riscar para não esquecer. Jogou pra mente e processou na hora que eu tava dormindo. Massa, isso acontece. Aí eu fui lá, risquei pelo menos o layout e voltei a deitar. Às vezes eu faço assim, às vezes, por exemplo, assim que termina a edição, eu tenho em geral o roteiro.
Aí, no dia que eu termino, no dia que eu entrego, assim, que ele dá uma corrigida, eu leio o roteiro, o próximo, e eu vou dormir. Aí, no outro dia, eu começo a fazer. E aí, as imagens já vão... Às vezes, você até se deita e começa a visualizar. Não, essa cena vai ficar massa. Tal. Essa aqui vai ficar importante. Isso, Né? essa cena aqui você pode dar um up nela, né? Fazer um quadro maior e tal, uma explosão, fazer uma coisa mais dinâmica. Mas antes da gente falar da parte de quadrinhos, você pode contar um pouco da tua jornada também, assim, como foi você lutando pelo teu sonho a respeito do desenho, né? Questão família, questão realmente acreditar que você era capaz. E quando você teve a primeira oportunidade de fazer coisa para Marvel, que muita gente não sabe o que você fez, mas você fez várias séries de cards originais. Até teve um que eu acho que foi de aniversário, não foi? Sim, foi 220 cards. Né, que chegou a fazer. Vamos falar um pouquinho dessa linha do Dessa tempo? saga, né? A gente está em um estado, eu diria até um país que muitas vezes mata os sonhos, né? As dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, algumas pessoas têm que muitas vezes trabalhar porque chegou a idade de trabalhar, você não pode lutar. E desenho, por exemplo, é uma das áreas que necessita de muito tempo de prática, né? Uhum. Não é uma coisa que se resolve em 2 anos. Em 2 anos você não vai estar, tipo, afiadíssimo. Não sei se você seja um gênio, né? Se for um gênio, parabéns, aí é com você. Mas é muito raro isso. Então, eu não tinha essa crença limitada que a gente já tem de, às vezes, não conseguir os sonhos. E a gente vê muitas pessoas sem conseguir. E as pessoas que não conseguem, muitas vezes, acabam desanimando você também, dizendo, não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer isso, aquilo. Acaba que me limitou um pouco em diversos momentos. Eu desenhava, mas eu desenhava porque eu gostava. Eu estava ali porque eu gostava. Tu acha que foi um pouco disso que te deu insegurança? Com certeza. Eu vi o pessoal ganhando dele, mas eu dizia, não, isso aí eu não vou conseguir. Eu não vou fazer isso. Eu posso até superar um aluno aqui, que eu me refiro a Ari, por exemplo, eu posso até ficar muito bom nisso aqui, se eu topo da escola. Pegar até um trabalho ou outro, mas, velho, esse ritmo aqui. Eu olhava algumas páginas de alguns grandes desenhistas, o Olivier Coipel, enfim, o próprio Ivan Reis dizia, cara, isso aqui não dá, isso aqui é absurdo. Esse cara aqui, ele deve ter começado muito antes que eu, ou eu vacilei em algum momento aqui, ou então ele é mais inteligente que eu, enfim. O fato é que isso limita um pouco, né? Uhum. E aí, eu fui trabalhando de desenho, mas você via que eu pensava mais como um aluno, eu não pensava muito em querer ser um artista. Você dizia, não, você tem que ser um artista, você pode conseguir, mano, e tudo mais. E eu ficava tipo, pode ser, mas alguma coisa me barrava ainda, e era eu mesmo, muitas vezes, né? Eu mesmo, às vezes também eu não sabia dizer não, aqueles não que você de focar, de realmente... eu tava mais pelo amor, pelo desenho, né? Eu lembro que quando, avançando só um pouquinho, né? Quando eu estava em engenharia, um dos meus ex-alunos, Bruno, também foi aluno seu, Bruno Calaça, pessoa maravilhosa. Enfim, né? Como você pode ver, tive muitas pessoas maravilhosas na minha vida. Né? Cara. Vou tentar citar todas. Vou tentar citar todas. Ele disse até assim para mim, não, porque quando eu estava em engenharia, eu estava ainda desenhando. Tipo assim, eu desenhava, mas eu desenhava mais por um hobby, mas é porque eu amava mesmo desenhar. Eu amo o processo. Eu falei até para João Pedro. Um abraço, João Pedro, por sinal. Um abraço para Daniel Alexandre também. Eles são dupla, né? Batman e Robin. Batman e Robin. Só não sei quem é Batman e quem é Robin, isso aí, enfim. Até teve um episódio que eu tive que separar os dois para o pessoal não criar essa imagem de Batman e Robin. Foi mesmo, velho. Chamei um para uma coisa e outro para outra. Ah, velho, olha isso. Eu sei que enfim, quando eu estava em engenharia, eu tava fazendo esse desenho por amor. Eu falei até pro João Pedro, que eu sei agora, né, que eu gosto realmente de desenho. Tipo, você não me pagar nada, você vai ter outro trabalho. O meu hobby ele vai ser desenho. Eu vou realmente praticar isso. Eu vou tentar ser o melhor que eu possa ser diante das minhas condições. Às vezes você está em casa e você tem um lápis e um papel só. Você não tem uma Cintiq 24 HD, você não tem uma 4K, enfim. O seu material é simples. Você tem que fazer o melhor com o que você tem. Eu sempre tive esse pensamento, velho. E as coisas apareceram. Você sabe que um dos grandes amigos que eu tenho aqui na Rascunho foi o Maurício. Sim. Eu não sei o que eu quiser de Maurício, de quão fantástico ele foi. Assim, de presentes que ele me deu, de incentivo, de palavras, de apostar. Ele acreditou mais em mim do que eu mesmo, eu acho. Mas isso, assim, Maurício, do que eu vejo da história de vida dele, ele sempre foi um grande fã dos amigos. Um apoiador, um apoiador. Ele sempre foi fã dos amigos, assim. Ele sempre foi uma pessoa muito abençoada. Sim. E eu digo isso por mim também. Ele sempre, sabe, até hoje ele visita a gente, até hoje ele vem fazer aula, até hoje ele... Né, nosso primeiro aluno matriculado, né? A primeira geração. Primeira geração. Mas esse sentimento que ele sentiu foi o que eu vi também, entendeu? Sim.
É aquela coisa, às vezes você olha e você às vezes sente assim, tipo, pô, o cara não tá acreditando nele. E às vezes eu ficava nessa assim, tipo, pô, o Manuel, o Ari e tal, e vários outros ali que estão Sim, ali, sim, bons, né? né? Muito bons, né? O próprio Ed Guedes, que trabalhou com a gente agenciado, fez muita coisa para os Estados Unidos, tem aqueles momentos que a pessoa fica, eu acho que, se perguntando, né? Uhum. Pô, será que eu sou capaz? Eu acredito que Sim, deve surgir sim. essas, Sim, essas perguntas, acontece. né? Que é um pouco daquela síndrome do impostor, É, sabe? exato, exato, Aquelas dúvidas que vêm e exato. você fica meio lutando com você mesmo. Sim, sim. E eu acho que a gente enxergava esse tipo de coisa, em você e Ari, a gente queria sempre estar dando aquela, Aquele sabe? Pô, empurrão, vamos, tentando cara, ajudar, vamos. né? É. Mas é isso mesmo, às vezes acontece isso. E aí, quando eu estava em engenharia, que eu estava assim praticando, eu lembro que o Bruno chegou assim para mim e disse, ele falou isso para mim umas 2 ou 3 vezes. Ele disse, mas por que você está desenhando? Eu disse, cara, eu não sei. Eu não sei, eu sei que alguma coisa está dizendo para eu fazer. Alguma coisa para eu não parar. Tipo assim, para não deixar isso morrer. E ele até conversou comigo como se, assim, ele perguntou para mim se tinha morrido a questão do sonho de desenho. Eu disse, mas eu não, tipo assim, eu que desisti, eu que fui para engenharia. E eu fui para engenharia para poder ter grana e tempo para poder desenhar. Só que quando chegou o momento em engenharia, tipo assim, na metade de engenharia, eu disse, o que eu tô fazendo, velho? Eu poderia ter escutado a Azia, eu poderia ter ido para quadrinhos, tipo, ter ralado, ter esforçado. Eu melhoraria desenho, eu ganharia minha grana e eu teria o tempo para que eu quero tanto para desenhar. Que engenharia eu não vou ter mais tanto esse tempo. Só que eu tenho que terminar a engenharia, enfim. Só que aí eu continuei desenhando e tudo mais. E quando chegou no final da engenharia, eu enfrentei um grande dilema, entre outros problemas que eu também tive, assim, outros problemas pessoais enormes. E aí eu fiquei na dúvida entre engenharia e desenho. Porque uma coisa era o que a sociedade, que eu sou do cotidiano da minha família e tudo mais. Eu não digo os meus pais, que meus pais, eles me apoiariam onde eu fosse, né? Uhum. Enfim. Mas, tipo, minhas tias, minhas irmãs, enfim, todo mundo, eles imaginavam que eu ia ser um engenheiro. Meus próprios professores imaginavam que eu ia ser um ótimo engenheiro, porque é aquilo que eu falei no começo, né? As coisas que eu estou envolvido, eu mergulho realmente totalmente. E quando eu estava em engenharia, eu fiz muitos outros cursos da parte de engenharia para poder entender de mestre de obras, de elétrica. Eu sou eletricista por formação pelo próprio Senai, Caramba, né? que Eu legal, cara. realmente estudei pesado nessa parte, investi o que eu podia, assim, como estudante limitado financeiramente, mas eu investi o que eu podia. De participar de projetos, de escrever artigos, eu fui o máximo possível nessa parte. E aí, quando eu cheguei no final, eu tinha dois caminhos claros, né? Só que um caminho deles, ele poderia até me favorecer financeiramente, mas eu ia ser infeliz, né? Só que desenho também favorece financeiramente, você sabe disso, assim. O Uhum. dólar, do jeito que tá, do jeito que estão, os desenhistas bons que a gente conhece, de pessoas, eles não estão reclamando da parte financeira, estão muito bem, por sinal. Então, é um mito que o pessoal cria, às vezes, que a arte não dá grana e tudo mais. Depende de que caminho você está seguindo, né? Depende de quem Sim, você está escutando. Depende do que você está fazendo da sua vida. É sim, a questão do sim. foco, mais uma vez, de saber dizer não em alguns momentos você... Os melhores, em geral, são bem pagos, né? Então, a gente Uhum. sabe disso. E aí, eu fui parar em psicólogo, poder decidir assim, que eu estava Tu muito na tomou essa dúvida. decisão, assim, tu disse, eu vou num psicólogo para poder ouvir. Exato, exatamente para perguntar isso. Afinal de contas, o que é que eu posso fazer? Como é que eu decido isso em mim mesmo? Porque eu tenho muitos conselhos. Na Mudando Conselhos tinha sabedoria, né? Provérbios Salomões. E eu não sabia para que lado ir. Assim, eu ficava, eu vou desagradar quem? Eu vou desagradar alguém. Aí Sim, depois sim. ela disse, não, pense em você mesmo um pouquinho. O que você acha? O que você pensa a respeito disso aí? Aí eu parei, eu disse, qual é a minha skill? O pessoal de RPG, de games vai entender isso. Qual é a minha skill mais upada aqui? Qual é que eu realmente investi tudo que eu podia, eu investiria até o final da minha vida? Eu sei desenho. Porque engenharia, eu não queria perder noites estudando engenharia. Estava Uhum. cansado já. Então, eu queria só ganhar minha grana. Eu era muito... como é que eu diria? Eu usava muito grana em engenharia. Eu não tava por amor. Eu tava fazendo porque Tu tem tava outra mais opção. pensando, tipo, a motivação seria estar aqui mais por conta do pagamento, Exato, exato. né? E E, desenho não tinha tanto isso, mas aí era a questão também que eu me olhava como estudante. Só que você também tem que olhar que desenho também paga bem. Então, uhum. eu disse, beleza, eu vou decidir isso aqui e quem não gostar, não posso fazer nada. Uma hora as pessoas vão embora, eu vou morrer também, e se eu não fizer o que eu realmente quero, o que realmente preciso para me fazer bem, tipo assim, quem ficar na minha vida é real e quem me amar de verdade vai entender o que eu estou fazendo. E aí, independente de qualquer opinião, eu fui lá e disse, eu vou ter desenho. E eu falei uma frase extremamente radical, não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu disse para todo mundo, é isso aqui ou é a morte. Ou eu vou morrer por dentro,
Eu tava falando em morrer por dentro, né? Sim, sim, Morrer. sim. No caso, metaforicamente. Exato, que às vezes a pessoa tá em emprego, mas ela tá morta por dentro. Você não vê mais brilho nela. Às vezes a pessoa fez um concurso, todo mundo fala para fazer concurso, ainda hoje eu escuto, tá? Uhum. Desenho é um pouco inseguro, que às vezes a pessoa não sabe alguns detalhes, né? Mas desenho é um pouco inseguro, você não faz um concurso que é mais seguro, então, mas eu não vou contar os caminhos que eu tô indo para algumas pessoas, né? O fato é que você não pode, em um momento chave da sua vida, pensar o que as pessoas vão pensar. Se você não tá fazendo nada errado, você tá fazendo o que é certo, tá fazendo o que é bem, as pessoas que gostam de você, elas vão apoiar você. E aí eu decidi, se eu vou para desenho e seja o que for. Eu lembro que eu cheguei para você, eu fiz umas páginas meio até, parece um traço até um pouco mangá, que eu botei bastante efeito. Vou agradecer outra vez aqui a João Pedro, porque ele... Eu desenhava com o Photoshop e João Pedro perguntou, por que você não desenha com o Clip Studio? Sim. Porque na época eu tava em um trabalho indicado por Ari, mais uma vez a Ari, né? Que ele me indicou para um professor de jiu-jitsu, Gido, que eu gosto mais também, que mora em Abu Dhabi, ele queria fazer essa cartilha. Ele disse, faça aí do seu jeito, você faz... Aí eu fui fazendo, enfim. Mas quando eu mostrei João Pedro, ele disse pra mim, né? Mano, por que você não usa o Clip Studio? Aí eu disse, Clip Studio, velho. Não sei, eu tô pensando. Aí eu fui conversar com um colega meu, eu disse, irmão, eu acho que eu vou tentar o Clip Studio. Esse irmão tu vai tentar outro programa. Aí eu disse, cara, quem vai tentar sou eu. Eu vou mergulhar. Meu irmão, quando eu me instalei aquele bicho, eu comecei a passar os traços, eu disse, cara, isso aqui foi feito pra desenhista, velho. É tanto que é feito pra mangá, pô. Não Pros é? mangaká, pô. Aí João disse, não, mano, isso aqui foi feito pra desenhista. Cara, tipo assim, em 3 dias eu já tava mexendo tudo que eu podia, enfim, tentando estudar tudo que eu podia. As primeiras páginas que eu fiz de teste não foi Red já não, é Lily Death, que eu mandei pra você. Que ainda tem um pouco de mangá, coisa. Só pra você ter uma ideia, aquelas páginas eu fiz na mão primeiro. Tipo assim, eu fiz o esboço na mão, aí eu fiz um esboço mais finalizado com caneta Bic normal. E eu fui, escaneei, eu fui e desenhei. Trabalho do caramba, né? Em vez de fazer esboço só na coisa. Hoje em dia eu faço muito mais rápido. Enfim, eu mandei pra você, aí você disse assim pra mim, né? Manuel, tá muito legal e tal, você pode ir fazendo e tudo mais. Mas olha, não se preocupe em relação ao tempo, isso aí pode demorar um pouco. Eu disse, Alzi, já tomei a decisão, acabou. Às vezes, Alzi, para todo mundo, às vezes a pessoa tá escutando isso, ela pode entender, né? Porque o que eu tô falando aqui, eu espero que inspire alguém, às vezes que tire a dúvida de uma pessoa, ou que faça você crescer de alguma forma, né? Às vezes você tem muitos caminhos, e nem sempre ter muitos caminhos é bom, né? Você sempre tem muitas dúvidas. Sim. E às vezes você tem um caminho só, você tem que dizer aquele que eu te falei, sobre dizer não. Dizer não para os outros caminhos. Você tem que simplesmente queimar pontes, às vezes. Você tem que se colocar em situações que, não, esse caminho aqui eu não vou mais. Eu fiz isso com engenharia. Os meus contatos em engenharia, os meus colegas que realmente são incríveis, eu vou citar até um deles, Kevin, aqui, que eu admiro demais. Eu simplesmente saí queimando pontos. Eu não quero isso aqui mais. Eu vou para desenho, ponto final. Ah, mas e se você ficar ganhando um salário? E se der tudo errado? Eu tentei. Mas aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que você mandou para mim um teste de Bloodshot. Aí você disse assim, faça esse teste aqui. Aí quando eu vi 20 páginas, aí eu disse, cara, você mandou fazer 20 páginas no teste. Aí ele quer ver se eu realmente quero isso. Espera aí que eu vou mostrar ele. E aí eu fiz as 20. Eu lembro, é um detalhe que você não sabe, mas nessa época, meus pais tinham se mudado para o Ceará. Eu estava morando sozinho. Eu estava com dificuldade financeira, inclusive. E eu estava acordando 4 horas da manhã para desenhar. Pegar de 4 horas da manhã, eu disse, se eu acordo 4 horas da manhã e eu desenhar até, sei lá, o máximo possível de horas aqui, eu vou provar até para mim mesmo que eu quero isso. E aí eu fui fazendo. Aí quando eu terminei as 20, eu lembro que eu não consegui terminar em 20 dias, porque, assim, tem a questão da adaptação também do ritmo, né? Às vezes você não tá no ritmo de desenhar. E você sabe que, às vezes o cara diz assim, eu quero muito desenhar. Você consegue passar quantas horas na frente da tela? Quantas no papel, né? Às vezes nem a pessoa tem a tela, né? Mas tem um papel lá. Exato. Quantas horas você consegue passar focado? Você consegue passar focado 2 horas? Que legal. Você vai passar 12, 13 agora, entende? E aí eu fiz aquelas páginas e mandei pra você. Você disse pra mim, mano, não era as 20, pô. Você escolheu só 4 ou 6. Era só 4. Era só 4. Eu disse assim, mas eu fiz. Você mandou fazer. Se mandasse fazer 40, eu tinha feito 40. Eu nem me ligar em relação a isso. E aí você disse, não, eu vou mostrar a Kurt, eu vou separar as melhores aqui. E aí quando você mandou pra Kurt, aí você disse pra mim, faça outras páginas e tudo mais, e eu fui fazer outros trabalhos por fora. E aí eu disse, bom, quando eu decidi que eu ia voltar para fazer novos testes, né? Aí você ligou para mim.
disse que tinha uma boa notícia e tudo mais, que era melhor do que eu imaginava. Cara, quando você disse isso, imagina assim, o cara, eu tava sem nada, basicamente. Tipo assim, eu tinha arriscado tudo, né? Eu tinha pulado do barco, basicamente. Tinha... Você tem fé? Tem. Pois eu sou um Pois cara que é, tenho muita fé. pois é. E eu não sou um cara religioso, mas eu sou um cara que eu tenho muita fé. Sim, sim. Aquilo que eu tô fazendo, eu jogo tudo de mim. Precisa acreditar para fazer isso, Preciso né? acreditar. E quando você mostrou aquelas páginas todas de teste, mandei você fazer mais. E aí comecei a trabalhar nos bastidores, né? Que a gente tem que trabalhar nos bastidores, e o artista nunca sabe o que a gente tá fazendo, né? Às vezes eu acho que o artista ele olha e diz, o que será que você tá fazendo? Tá no podcast, tá dando aula, será que ele tá agenciando? Nunca sabe o que a gente tá fazendo, às vezes de Sim, madrugada, sim. né? Às vezes eu tô com uns amigos comendo uma pizza e respondendo e-mail, o pessoal não tem noção, né? Na correria. É, mas já nos bastidores eu tava trabalhando com as tuas amostras do Bloodshot. Pois é. Aí foi quando o Kurt mandou mensagem pra mim e fez, olha, tem essa oportunidade pra Manuel. Eu olhei assim e fiz, puta, não acredito, velho. Isso não é uma oportunidade, isso é um presente. Foi mesmo. Tu quer falar um pouco dessa sensação e como eu te trolei também? Não, tipo assim, a trollagem eu não me lembro tão bem. Eu lembro da emoção que eu tive na hora, assim, porque, como eu tinha te falado, né? Eu tava com dificuldade financeira, eu tava mal financeiramente falando assim. E eu tava, tipo, na paciência de esperar. Você poderia ter, assim, poderia ter trabalhado ali 2 anos ali, fazendo teste até acertar. Às vezes o que falta é isso, né? O cara chegar e determinar, dizer que quero isso aqui, ponto final, e vai ser isso. Quando eu fui para engenharia, voltando um pouquinho no tempo, né? Eu tinha passado por artes visuais, queria até mandar um abraço pro professor Alberto Lucena, um dos professores de desenho que eu tive também. Teve Guedes, aí teve Uhum. você, depois o professor Alberto também, pessoas assim que, você é meu mentor, é claro, mas o professor Alberto também é um professor maravilhoso, assim, que eu acho incrível. Mas quando eu saí quando eu estava indo para engenharia, eu fui para engenharia porque eu não queria, como é que eu diria, passar até pelo processo. Porque ia ter que maturar uns 8 meses ali, uns 6 meses, fazendo amostras e trabalhando na parte de layout, trabalhando tudo. E eu disse, não, eu quero só desenhar, isso vai dar muito trabalho. Eu vou para engenharia porque eu depois, sei lá, compro uns terrenos aí, começar a ganhar grana, vai estar mais fácil. Se eu tivesse escutado, você que era muito mais experiente que eu, poderia ter encurtado o meu caminho, né? Às vezes acontece isso. E aí quando você naquele dia que você disse pra mim, ó, mano, eu tenho isso aqui pra você, o modo que você falou, quando você disse que era o tema, que eu disse, porra, velho, eu vou poder colocar detalhe até onde eu quiser. Tem zumbi aqui, velho, eu zumbi até detalhe até, e uma coisa meio sombria, de sombra, enfim, dessa escuridão, e curiosamente, o contratante também gosta de detalhe, ele foi expresso pra mim, ele disse, gosto de detalhe, eu disse, você falou com a pessoa certa, agora você se ferrou. Dá trabalho, obviamente, né? Minhas Uhum. páginas dão muito mais trabalho que uma página normal, mas tipo assim, é prazeroso fazer, entende? Às vezes eu até mando assim pra ele, espero que você aproveite, tipo, já na zoeira, espero que você aproveite as páginas, o cara me deu muito detalhe, né? Eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, emoção em si, porque eu só precisava fazer uns sketches, né? Que eu não fiz sketch, eu fiz realmente desenho em si. Você disse pra mim, pra eu criar os personagens, né? Um sketchzinho e tal. Eu fui lá e pesquisei sobre a pessoa envolvida, sobre as pessoas que ele tinha citado, fazer uma coisa bem... Às vezes, às vezes também é feeling também algumas coisas, né? Uhum. Eu me liguei nisso, eu disse, não, vou fazer, vou E é bom trabalhar. frisar que a gente está falando de trabalho já para os Estados Unidos, não um Isso, trabalho nacional, isso. né? E o cliente é americano, Exato, entrou exato. através da agência também aqui da Sim, sim, gente. exato. E você também falou isso quando eu disse, caramba, que era também um dos objetivos que eu tinha quando estava na Rascunho, antes de engenharia, né? De ser agenciado, né? Porque até então, eu acho que antes de mim, nenhum aluno tinha sido agenciado, né? Não, nenhum aluno. Porque Ed, na verdade, ele era meu amigo e virou professor na Rascunho, mas ele já estava desenhando para os Estados Unidos, Ele já já era era, um agenciado. ele era tipo um professor já, né? Ele não era um aluno Da meu. minha geração, assim, daquela geração realmente que eu considero a geração de ouro, tá? Vou puxar um pouquinho o saco pra mim. A geração de Ari, a geração de Felipe, né? Que é a pessoa assim, de Ricardo também, Ricardo Lima Sim. também. Uma outra pessoa que também tem um potencial Meu incrível. amigo, Maravilhoso, Ricardo. monstruoso. E aí, enfim, você quando falou aquilo pra mim, né, eu fiquei, obviamente, emocionado e feliz e para abraçar a oportunidade, e eu tava precisando ali na hora, né?
Eu queria ter te contado pessoalmente, mas o negócio era tão urgente que não ia dar. Foi você também, né? Até você deve ter ficado emocionado, né? Porque Fiquei. eu sempre fico pensando, não só na minha alegria, mas também na alegria sua de como professor tá vendo o aluno ascender e realmente virar até agenciado da Rascunho, que até então, como eu tinha falado, né, nenhum tinha sido. E para mim, assim, isso pode até parecer um pouco pequeno para algumas pessoas, mas só o fato de ser agenciado para mim já é uma coisa foda, pô. Eu já dizia, caramba, eu tinha feito os carros da Marvel, né? Sim. Enfim, mas eu não era agenciado, eu tinha pegado um trabalho, a gente tinha pegado outros trabalhos também com você, mas com a CNLS, mas, tipo, eu não tinha o termo agenciado, tipo assim, Uhum. isso dá um peso, né, de qualquer Era forma, freela né? mesmo, era um trabalho de No freela. freelance e tudo mais. O trabalho dos carros que tem um trabalho do caramba. Pô. Tipo assim, eu peguei uma quantidade gigante sem pensar o tanto de trabalho que ia dar. Tá. Eu não sabia o meu Mas tu ritmo. pegou duas coleções, não foi de Não, Carlos? eu peguei uma coleção. Só uma. Você disse pra mim assim, Manuel, você quer quantos cards? Assim, você quer pegar quantos cards? Aí eu disse, bom, Você quer 30, quer 50, quer 100, me dá quer 200? 220. Olha as ideias, velho. Eu lembro que foi turbulento, porque até então eu não tinha aquele ritmo de desenhar direto assim, de manhã, de tarde, de noite. Hoje em dia o meu ritmo é, tipo assim, eu desenho de manhã, tarde, noite, mas é light, assim. Eu consigo, às vezes, separar um tempo, fazer uma coisa ou outra e tal, mas na época dos cards do começo, principalmente para me adaptar aos cards, e vocês para mim não erram os cards. É tipo assim, não evita errar os cards e tudo mais. Eu lembro que eu errei um card, 220, eu só errei um card. E foi um dos primeiros. Eu Aham. tenho uns cards guardados ainda hoje. Tô deixando valorizar, obviamente. Eu tenho que ganhar um de presente, cara. Exato, exato. Não, eu fui lá um dia desses, os preços no eBay, você precisa olhar, velho. É. Tá absurdo. O Glauco Silva, ele me Glauco deu também, Glauco é ótimo, velho. é, da Lid Lethal, lindo dele que ele fez, Glauco cara. é Ele foda. me deu, tá Glauco é ótimo. emoldurado. Ainda tá em casa. Eu tive uma perdazinha de algumas artes originais que eu ganhei de amigos, Ah, porque na pandemia a gente fechou o apartamento da gente, ficou morando numa casa, ah, e a rascunho toda foi para dentro desse apartamento. E passou muito tempo fechado, teve que passar 6 meses, aí eu ir lá e só abrir para ventilar um pouquinho, 3, assim. Aí o que aconteceu? A umidade pegou e colou algumas artes nos vidros dos quadros. que pena, velho. Uma pena. Teve um do RB que ele fez com um marcador, aí com a umidade, né? Aí colou no Pois vidro, é, no tiro, né? Tá lá. Mas a gente vê que sim. tá preso lá Eu tenho uma dentro. pergunta assim, qual é a sensação que você sente assim quando um aluno seu, eu sou um dos alunos atuais, né, que agenciado e que enfim, que conseguiu sair da parte de aluno para artista, né? Pra artista. Olha, para eu me chamar de artista demorou, viu, Alzi? Eu não me chamava de artista não, para fazer você é artista, eu não sou artista. Eu sou um desenhista, mas é desenhista artista, não, mas eu não sou artista. Mas o fato é, eu queria saber qual a sensação para você assim, quando o aluno ele ascende de estudante ser um mentorado para artista assim. O que me dá hoje muito orgulho, a gente fez vários episódios onde eu trouxe vários alunos, né? Uns estão na área de tatuagem, outros Sim, estão na área de animação, né? Tem você que está na parte de quadrinho. E uma coisa que eu acho que vocês nunca assim vão ter uma noção real do que eu sinto é que é um sentimento quase de um pai. Não que não exista toda a parte financeira do agenciamento, a cobrança, às vezes pode ter alguma chateação, alguém não entende o que você fala, às vezes fica chateado, porque tem um negócio ali por trás, né? E como professor eu sou de um jeito, como agente eu já sou de sim, sim, outro e sim. tem essas coisas, mas sabe aquela coisa, vou falar especial de você porque hoje é o teu episódio. Quando eu olho para você e digo, Manuel, você consegue, e você fala não, eu fico pensando assim, até onde eu devo insistir? Uhum, Porque eu sei que insegurança é natural, a criação de cada um é diferente, uhum, né? Tem também a opinião de terceiros, então entra pai, família, amigos, né? uhum. Sempre traz isso. E você às vezes fica olhando aquela pessoa ascender ou ela se perder naquilo que ela tem ali, que você está vendo. Porque imagina, tu fez uma coleção de cards, aí eu fiz, ele vai agora. Agora vai Aí tu deslanchar. desistiu. Aí daqui a pouco tu chegou com escultura.
Aí daqui a pouco tu parou o curso e Sim, foi para sim. engenharia. Aí passou, acho que 4 anos, Foram 6 no total. 6 6 anos de anos, engenharia. que a gente 5 anos, 5 anos. praticamente a gente se afastou quase 6 Sim, anos. Se via sim. Porque, esporadicamente. não, então, foi... Quando eu fui pra engenharia, eu, tipo assim, rede social, desenho, acabou tudo. Foi. Fiquei só em... E aí, quando você volta, e tu fala, Alzia, eu tô entendendo, né? Eu acho que o meu sentimento inicial é: será que ele vai realmente ter certeza do que ele quer? Porque o cara também tá mais velho às vezes, com responsabilidades. Esse cara não vai É dar. Quando porque eu outras mais novo, ele coisas não vão deu gás. pesando. Então, a realidade de um aluno que casa é uma coisa, o que tem filho já é outra, né? O que mora sozinho se sustenta, que Sim. vem de uma outra Eu cidade já é penso muito outra. nisso. Eu penso muito nos alunos que tipo, eram pra estar onde eu tô, ir mais longe. Eu também era pra estar mais longe. Enfim, eu sou muito grato por tudo onde eu tô, mas Aham. a gente sabe, se eu tivesse escutado você, eu estaria mais longe, né? Cara, É eu, fato. eu, eu chego a me emocionar quando eu vejo uma coisa acontecer que eu acho grande. Tipo, se fosse eu, entendeu? Se fosse o meu professor chegando para mim. Eu lembro duas situações de dois professores que falaram para mim. Um não é professor, um foi o assistente do Deodato na época dos anos 90, José Augusto, né? Ele falou para mim uma coisa que você até comentou um pouco parecido. Ele chegou assim, eu cheguei e mostrei minhas amostras, né? E ele fez, Augusto falou, isso aqui tá legal, mas tu tem que fazer isso e isso. Aí eu disse, puxa, eu não tenho uma mesa de luz para fazer isso. Porque a mesa de luz eu colocaria em cima, faria uma, né, Só umas... pra... Quero ter mais rápido. Aí ele fez, deixa eu te explicar uma coisa simples. Você quer correr para participar de uma maratona. Tem um cara em um determinado país, esse cara tá correndo descalço. E ele vence a maratona. Aí tu só vai correr quando tu tiver o tênis, depois tu só vai correr quando tu tiver a bermuda, depois tu Exato. só vai correr quando tiver a camisa com número. Curiosamente, eu falei isso com um colega meu hoje, Gabriel. Foi? Até mandar um abraço pra ele. Ele tá falando sobre edição de vídeos. Ele disse, cara, estuda edição de vídeos. Você não tem sim, dá uma estudadinha. Ele disse, pô, mas eu não tenho câmera. Você sabe fazer? Não, então por que você tá preocupado com a câmera? Com a câmera. Exatamente. Seu celular resolve. Você precisa aprender. O pessoal tá usando alguns programas de edição aí que Exato. resolve e Faça o que atende você tem com o cliente. momento. Se eu só tenho um lápis, uma coisa, treine o que você tem. Ah, minhas folhas são riscadas. Velho, eu comecei assim também. Muita gente começou assim. É. Entende? Aí quando ele falou isso pra mim, aí ele corrigiu tal, e eu sempre fui assim, eu escutava, absorvia, ia pra casa e eu ficava me cobrando sobre isso. Eu disse, pô, realmente, porque eu tô encontrando uma dificuldade. Eu posso pegar uma lâmpada, fazer uma adaptação aí na mesa da cozinha e Exato. resolver minha mesa de Ah, luz, já pô. fez isso também. Botar um Entendeu? vidro, uma lâmpada por baixo, E resolver a mesa de resolver. luz. É, Porque tá existe certo. aquele momento que você não tem realmente recurso. Então não tem o que fazer, você tem que ser criativo. E Exato. escassez ajuda a criatividade. Sim, sim, sim. O outro foi um professor meu da faculdade, quando eu estava fazendo comunicação na área de publicidade, Scorpions, né? O nome dele. E eu estava falando alguma coisa sobre a questão de... Eu estava trabalhando na época numa rede de supermercado e tal, e ele chegou e disse... Aí eu falando, né, que eu me sentia carregando um piano. Todo dia que eu ia trabalhar, eu estava carregando um piano. Sim. E eu ia para a faculdade com aquele peso, porque a minha prancheta ficou fechada basicamente quase 4 anos de faculdade. E ele fez, você tem escolhas. Você pode ser um cara que tem a cor, ou você ser um cinza. Um cinza são todas essas pessoas, às vezes, que não abraçam os seus sonhos. Uhum. E curiosamente, o mundo tá com mais pessoas do que com as pessoas que realmente realizam, né? É. Então, assim, tem muita gente que... eu não sei se foi exatamente assim, porque faz muitos anos. Mas não é desmerecendo as profissões, nada disso. Mas ele quis falar que a alegria está na cor. Uhum. Então, quando você faz uma coisa na qual você almeja, você vai estar vibrando. E cor é vibração. Uhum. Então, você vai estar numa vibração diferente, você vai correr atrás do que você quer. E se você não tentar, você vai ter um arrependimento mais na frente, você vai mais velho. Lá na frente você vai dizer, porque eu não tentei. Por que eu não Vou ter tentei? A gente só vive uma tentado. vez. Exato, exato. Então, A chance é agora, se né? você errar numa coisa que não vai afetar a vida de Não ninguém, vai que fazer é uma mal a escolha ninguém, sua,
não é um problema. É. Eu acho que errar que você afeta outras pessoas é um problema. Sim. Então, às vezes, você tem que se dar o direito de você tentar. Mesmo que desagradar alguém no começo, por exemplo, quando eu decidi desenho, algumas pessoas ficaram surpresas. Professores meus, tipo assim, você tá maluco? Você... Até hoje, às vezes, eu escuto algumas pessoas dizendo, você largou engenharia, você era tão certo, mas para o pessoal que não sabe, a parte de engenharia, a concorrência aumentou bastante desde que eu entrei para ser estudante. Sim. Hoje em dia, são poucas vagas para muitas pessoas. E a gente sabe como funciona na economia, né? Se existe uma coisa que tem muito, em geral, o preço vai ser mais barato, né? Então, por aí vocês tiram que o salário já não é mais aquele incrível. A mesma coisa vai acontecer com medicina. A mesma coisa vai acontecer com odonto. Às vezes o cara tá dizendo assim, eu vou fazer medicina. Mas não se engane que você está disputando com o mundo. Exato. Na parte de desenho. Sim. Mas aqui, tipo assim, é muito questão do meu mérito chegar e me esforçar ao máximo. Por isso que eu me esforço, tento me esforçar o máximo possível, entende? Sim. E eu posso ter outros caminhos. Eu posso chegar e me preparar para algumas coisas. E às vezes um cara que se destaca, um cara que está lá no alto, em geral, a gente vai mirar no que ele está acertando. Depois chegar e vai copiar ele. E às vezes quando você está num emprego normal, não acontece isso. Você não pode avançar mais. Sobre a parte da trollagem que eu fiz contigo, foi assim. Eu liguei para tu e fiz, Emanuel, eu tenho duas notícias. Foi verdade. Uma boa e outra ruim. Qual você quer primeiro? Aí você diz, eu quero a boa. Não, acho que foi a ruim. Possivelmente foi a ruim. E a ruim é que você vai passar muitas horas sentado. E a outra é que chegou um trabalho para você que você vai começar de imediato. E você é um sortudo, que o valor de página foi maravilhoso. Tem que dizer não. Para o primeiro trabalho, cara... Eu não sei se você lembra, mas depois ainda aumentou. Foi. E tipo assim, não foi eu que pedi, foi tipo ele que chegou e aumentou. Não, mas foi um ajuste que o Kurt conversou também, e também porque ele tava fazendo muita correção. Sim. Tu lembra aquele processo? Sim, eu lembro, eu conversei com você, você tá tendo muita correção e tal. E às vezes você chega no final da edição, eu acho que você deve sentir isso também, até uma troca de experiência aqui. E no final da edição eu tô esgotado mentalmente. Eu tô tipo assim, querendo tirar uns dias pra respirar. Os dias que eu respiro em geral são nos layouts, curioso, né? Eu respiro nos layouts. Mas às vezes você tá cansado, e às vezes quando vem correções você fica um pouco, correção, isso aqui tá ótimo. Depois foi que eu entendi, quando eu fui passar nas edições, que tinha coisa que ele apontava, coisa assim, mas esse bicho tem razão mesmo. Isso aqui pode ficar melhor. E aí foi que a gente começou curiosamente, hoje em dia já não corrige tanto. Ele já deixa eu correr mais tranquilo. Você pode ter certeza que isso acontece comigo até hoje. Eu já peguei um trabalho de colorização digital que as primeiras edições eu era só as mãos que pintavam. Quem pintava era a minha editora. Porque eu botava uma cor, ela dizia, não, eu quero essa cor. Não, muda isso, muda aquilo. Então, para mim, não servia nem de portfólio. Caramba. Porque não era o que eu escolhia. Era que escolheu as cores. Eu pintava para depois ser repintado. Os efeitos foi você que botou, ela que colocou as cores. Você quase... Aí chegou um ponto que a gente terminou uma edição, aí eu tinha pego outro trabalho, aí ela chamou para voltar, aí eu disse que eu não ia poder. Ela chamou o colorista da edição anterior, ele fez. E daí ela me chama de novo para um número 2, né? Que na sequência já era outra sequência. E aí, quando eu fiz as primeiras páginas, primeiro eu revisei tudo o que eu tinha feito anteriormente. Eu disse, vou fazer melhor, mas eu já entendi mais ou menos o gosto dela. E aí não teve mais correção. Assim, ela entendeu como eu funcionava. Então, uma coisa ou outra que eu mudava é quando alguma coisa que eu não entendia no texto. E você também entendeu como ela pensava, isso que é importante. E dá um alívio, né, Alzir? Quando tipo, não tem correção, já foi. Pô, tá aprovado. Maravilha. Posso dormir um pouco mais. Posso dormir um pouco, É muito bom você mandar um e-mail, de repente o e-mail chega na mesma hora. Ótimo, great. Eu acho muito bom. Aí isso acontece isso. Aí você já tá assim, depois que eu chego para nível, eu vou só levantar aqui que eu tenho que corrigir 2 quadros. Por exemplo, tem uma característica em mim em desenho, né? Falando sobre a questão do desenho. Eu evito o máximo possível deixar de dormir. Porque é aquela questão que eu disse para você, né? Eu lembro que foi uma das coisas que eu conversei com você sobre isso também. Eu tento deixar o meu corpo mais tranquilo possível, para não ser afetado fisicamente. Sim. Porque isso é uma maratona. Onde eu quero chegar, eu nunca disse a ninguém. Eu converso muito com o Daniel, às vezes eu converso com o João Pedro, principalmente com o João Pedro. Eu nunca digo ali meus objetivos. Foi uma das coisas que você me ensinou. Você não deve...
Porque às vezes a pessoa não vai entender, às vezes ela vai dar um conselho errado, às vezes ela vai criticar, enfim. Mas o meu objetivo é a maratona física, tipo assim. E desenho em si, você vê caras como Deodato, Fantástico Deodato e outros grandes artistas. Olha a idade que os caras têm. Os caras não têm 20 anos. Uhum. Eles podem até 20 anos de mercado, mas eles não têm 20 anos de idade. Isso é uma maratona. Então eu tenho que estar fisicamente bem. E aí vem a questão da alimentação, aí vem a questão de estar estável em sentimentos e tudo mais, para ter a questão da inspiração, né? E a questão do foco. Às vezes o artista ele tem muito foco e a inspiração dele não é tão boa. E eu não sei se você percebe isso, se você é muito experiente, mas algumas pessoas não percebem. Às vezes no traço do cara você dá pra ver se ele estava inspirado no dia ou se não estava. Uhum. Ou se ele estava com... O foco não dá pra perceber tanto, mas na inspiração você dá. Você tem Sim. página que você olha de artista e diz que esse bicho estava inspirado um dia. Esse cara botou pra descer nesse dia aqui. Pronto, eu de vez em quando converso com o Deodato, né? E aí eu sempre, tipo, observei o quanto ele é extremamente focado, mas tem um outro nome. Eu não sei se é. Constante. Não, tem um outro nomezinho. Putz, não vai vir agora. Mas assim, ele sempre foi muito disciplinado. Muito disciplinado. É tanto que ele é um cara que sempre foi nessa linha, assim. Ele teve que dar muitos nãos até pra jogar a conversa fora. Sim, Tipo, sim. vamos conversar, jogar. Ah, isso Não acontece posso, muito pô. comigo. Acontece Não muito. posso porque eu tenho meu objetivo. E toda vez eu observo isso como disciplina, sabe? É uma coisa assim que ele é o que ele é por conta disso. Não é que, elogiar Deodato, porque é seu amigo, porque não sei o quê. Não, velho. Eu tô elogiando um cara que, independente se ele fosse meu amigo, eu vi o início da carreira dele e o que ele é hoje. Então eu não tenho como dizer o contrário. E você vê que tudo que ele faz hoje, assim, É, o valor é absurdo, porque é, também é o nível que o cara tá. é. Entende? Então, assim, se eu tivesse acompanhado a carreira de outro artista como eu acompanhei a dele, Uhum. eu teria a mesma percepção de elogiar aquela pessoa, de falar. Só que, na verdade, eu conheci o cara quando era moleque. Uhum. Então, sabe aquela coisa, tipo, nenhum outro artista teria essa oportunidade. Sim, sim, sim. Tipo, eu teria só vendo assim, né, nas publicações e tudo mais. É tanto que tem hora que tem uns artistas da década de 90 que eu rasgo seda mesmo pros caras. Elogio, Merecidamente, né? falo. Porque às vezes eu Merecidamente. vejo que na internet o pessoal às vezes quase não tá falando de um cara desse. E um cara desse é É um monstro no absurdo. que faz. E naquela época que era no manual. Que era, que eu digo Isso. que do manual, é No que eu digo que papel não era mesmo, digital. analógico, Gente, o analógico. manual é muito mais difícil. E eu tive uma resistência até em relação a isso, assim, passar pro digital. Eu vim passar pro digital, assim, tem 2 anos. Sim. Faz 2 anos só que eu tô no digital, pô. Tipo, antes era só no papel mesmo e tal. Às vezes você tá em casa, você tá dizendo, pô, não tem uma síndica, não tem isso, tem aquilo. Mano, faz 2 anos só que eu tô. E a experiência, a evolução que eu tenho no digital é muito mais rápido que o normal. Porque muita coisa que eu faço, eu faria no papel tranquilamente. Uhum. Entendeu? Olha, eu entendo os efeitos, alguns efeitos eu consigo fazer. Alguns eu gostava mais, né? De botar muito, muito efeito. Efeitos que eu faria com a aguada. Sim. Mas hoje em dia eu tô tirando um pouco mais, deixando mais limpo, até pra colorista fazer assim do jeito que ela desejar. Por sinal, uma ótima colorista. Eu tenho que elogiar todos, né? Que participam da minha vida. Ela é ótima, por sinal, Candice. Mas, tipo, às vezes você não pode se limitar, como você falou, no material que você tem. É material, Aí começa, velho. Faz o melhor que você puder e as coisas vão aparecer. Entende? Hoje em dia, como você se enxerga como profissional entre você e o trabalho? Como é que tu tá se vendo agora nesse cenário, assim? Eu sei que você disse, agora eu tô me vendo como um artista, né? Eu posso dizer que eu sou um artista. Mas, assim, ano passado você deixou de ir para um evento por conta do trabalho, Sim, sim, né? sim. Assim, você fez a escolha. Não, cara, não vou poder ir, eu vou me dedicar. Nossa, o que eu neguei ano passado foi absurdo e coisas assim. E aí, como é essa tua nova visão do Emanuel profissional nessa área, já que você agora está entendendo a sua posição do que você está fazendo? Olha, o ano passado, principalmente no começo, assim, foi adaptação total, né? O ritmo é absurdo, assim, de você ficar muitas horas, que eu digo, eu não estava acostumado a passar tantas horas. Ainda hoje, às vezes, eu me esforço um pouquinho mais, mas em comparação ao ano passado, não existe comparação. O ano passado, eu precisava
ter um foco grande, que é a questão da dopamina que eu te falei, né? No começo do mais você focar bastante, de não perder a inspiração, de tentar andar sempre alinhado às duas, isso é difícil, assim, porque você precisa estar com seus sentimentos plenos, precisa não ter brigado com um vizinho, precisa não ter brigado com um familiar, você precisa estar tudo na calma, entende? Precisa estar bem fisicamente, porque você já passou por isso, eu não cheguei a passar, mas você desenhar com dor, sentindo alguma dor, velho, sabe? Cadê a inspiração nessa hora? Imagino que não tenha, né? Cadê o foco de você, um barulho do vizinho ou com alguma coisa incomodando? Por exemplo, quando eu comecei, são poucas pessoas que sabem, mas a minha cadeira estava quebrada, ela estava torta assim. Tipo, cadê você dessa coluna doendo? Tipo, eu fui melhorando com o tempo, né? Primeiro pagamento eu fui comprando algumas coisas, melhorando e tudo mais, enfim, mas o fato é que hoje em dia eu tô abrindo um pouquinho mais de tempo. É tanto que quando você ligou pra mim, você disse, não, tem um pouquinho de tempo. Eu disse, não, arranja, Josi, eu dou um jeitinho aqui e tal. Eu tô até malhando agora, Josi. Eu vou até malhar. Você está fazendo o que eu preciso fazer. Eu sou o cara que faz para a academia e pouco fui. Eu lembro que você disse. Eu acho que eu deveria ser sócio dos caras, né? Você deve ter irricado várias academias. Várias academias aí, pô. Cada academia nova que abre, eu faço isso aqui. Não, o cara chegou pra mim, olha, tem esse plano, você pode morar em qualquer lugar do Brasil. Eu disse, esse cara pensa que eu sou quem, hein? Que eu vivo viajando assim pra estar em qualquer academia. Eu vou acordar de madrugada dizendo, tesão de malhar. Isso aí tá meio complicado. Esses alunos que frequentam um pouco a academia são as pessoas mais gostam, né? Não, a academia acha maravilhoso. Se eu por aqui depois de um ano, eu digo, rapaz, não é... Vou fazer umas reposições. O material tá novo ali, eu queria uns 20 iguais pra manter aqui tudo novinho. Devia ter a mensalidade que eu podia usar, né? Por tempo de hora, que é mais prático pra mim. Exato. Mas, assim, hoje em dia, uma progressão que vai tendo com o tempo, você vai organizando as coisas melhor. Eu sumi um pouco das redes sociais, né? É como aquilo que eu te falei, sobre dizer não. Assim, eu sumi das redes sociais, eu evitei muitas coisas porque eu tava tentando me adaptar. Não é nem que eu passava, por exemplo, 13 horas com a caneta na prancheta. Mas é porque eu tentava não me desviar. Uma coisa que eu faço, por exemplo, que eu não sei se alguns artistas fazem, mas eu costumo imprimir os layouts e botar na parede, na frente do meu quarto, assim, no que eu trabalho. Eu tenho que acordar, eu tenho que olhar para aquilo. Aquilo não pode sair da minha cabeça. É assim que eu mantenho o foco. Tipo, eu sei o que eu vou fazer amanhã. Eu olho e digo, esse aqui eu posso fazer amanhã, esse aqui eu posso fazer à tarde, esse aqui eu posso fazer. Em geral dá errado. Mas, porque às vezes acontece uma coisa, às vezes o seu pai precisa de uma ajuda aqui, às vezes às vezes você não tá tão bem, tipo assim, o traço não tá fluindo muito. Eu acho que você sabe disso. Às vezes você precisa de um tempinho para começar. Exato, às vezes você está mais preguiçoso, tá com sono, às vezes aquilo vai dar tanto trabalho, você, nossa, aqui vai dar muito trabalho fazer isso aqui. E você fazendo pedacinho, pedacinho, então eu costumo ficar, tipo, às vezes escutando um podcast, às vezes até passando um jogo, eu fico escutando o narrador e eu fico desenhando aqui, normal, né? Então eu dou uma pausazinha, às vezes vou fazer uma... Mas, assim, em relação ao ano passado, tinha que passar uma grande quantidade de horas, porque às vezes você erra também, né? Enfim, corrigir também página também dá trabalho. Às vezes você colocar detalhes demasiado também dá muito trabalho. Então, eu tô tentando limpar um pouco mais, deixar um pouco mais tranquilo. Os meus layouts também, eu tô sendo muito mais cuidadoso. Ano passado teve página que eu botei 15 quadros, que é Caramba, 13 quadros. Absurdo, né? Eu passei 2 dias e meio quase... Esse negócio aqui, velho. Como é que é? E eu me culpando, que o culpado não foi outra pessoa além de mim que fez o layout errado, né? Eu poderia deixar mais simples, eu poderia aumentar a quantidade de páginas. Até porque tudo fica muito pequeno. Não, o pessoal faz isso, o pessoal da europeu gosta de enfiar muito quadro. Eu lembro que você falou isso pra mim. É bom que você dá uma treinada pro europeu, mano. Eu olhei assim, é foda. Você tentando me animar. Não, mano, tá tudo bem, tá certo. Deu trabalho do caramba aqui. Ai, Jesus. Cara, uma coisa que é importante a gente falar é a galera que tá começando, certo? Quem tá começando e tem esses obstáculos de o pessoal às vezes não entender e tal. Qual a importância, agora você, na sua visão agora, de saber explicar isso para as pessoas entenderem? Eu acho que... Seja uma esposa, seja um pai, né? Alguém, para que entenda, né? É porque as pessoas que amam você, elas vão apoiar você quando elas verem que você está se esforçando demasiado. Você está realmente... Elas vão acreditar em você quando você começar a acreditar em você. E quando você começa a acreditar em você, você começa a ter a questão de fé que você falou. E quando você tem fé, você começa a realmente agir. Sim. Não é só acreditar. Não é só acreditar, eu vou lá e vou ter que agir. Se a sua esposa, por exemplo, pode ser o caso de alguém isso, ou a sua namorada, a sua mãe, seu pai, vê você madrugando para jogar Free Fire é uma coisa. Porque tem muitos jovens hoje que madrugam para jogar Free Fire.
E tem pessoas que madrugam para estudar, por exemplo, concurso. Como é que você sabe que um cara quer realmente passar em um concurso? Você vê que ele está dizendo não ao final de semana. A mãe dele vê isso, o pai dele vê isso. E as pessoas, quando começam a ver isso, quando começam a ver você agir, quando começam a ver o exemplo que você está dando, ela começa a dizer, pô, isso aqui, ele tá querendo. Pode até ser que ela não acredite, mas ela vai acreditar que você tá se esforçando. E isso vai amenizar um pouco, às vezes, a cobrança, entende? E, Uhum. obviamente, quando você vai estudando, você vai dando os passos, você vai crescendo. E as oportunidades vão aparecendo. E, obviamente, quando a sua família vai vendo a grana, vai vendo as coisas fluindo, vai vendo você ficando mais destaque, elas vão vendo, cara, tipo, porque com os meus pais foram assim. Eles, primeiro, não acreditavam em mim, né? E segundo, eles não acreditavam que desenho dava. Porque ninguém nunca falou para ele. O contato dele social não tinham pessoas que viviam de arte, por De arte, exemplo. né? A gente via. Era até uma piada do pessoal que via de arte, o pessoal que trabalhava na praia ali vendendo missão, essas Isso coisas, vou é. vender de arte e tal. E o pessoal dizia como até um tempo pejorativo, né? Mas o fato é que, a partir do momento que eles viram realmente as coisas acontecendo, eu cheguei para meus pais e disse, ó, tá vendo essa grana aqui é para vocês, aqui, tá aqui para vocês. Eles ficaram tipo, pô, isso aqui dá. E eles viram também o meu esforço, né? Hoje em dia eles são os meus maiores apoiadores. Eu até brinco com um colega meu, Tony, né? Eu jogo muito xadrez com ele, às vezes, nas minhas folgas, ou então enquanto eu janto, por incrível que pareça. Eu fico jantando e jogando xadrez com ele. É uma hora que eu dou de pausa, né? E eu chamo os meus pais de minhas torres. Eles são minhas torres. Eles são as pessoas que me sustentam hoje em dia, que eu faria tudo assim por eles. Mas eles acreditam em mim hoje em dia. Eles sabem, tipo assim, eles estão vendo as coisas acontecendo, mas eles não tiveram no começo o impacto de ver pessoas ao redor deles que viviam disso. Às vezes o seu pai ou um familiar seu, ou até um amigo seu não acredita e vai tentar desincentivar, mas se você acreditar, só basta você acreditar. Ninguém vai se Uhum. acreditar ao seu redor. Às vezes o cara está em um ambiente totalmente hostil em relação a diversas crenças, mas só basta o cara acreditar para ele chegar e agir. Entende? Sim. E às vezes o que falta é isso na pessoa. Pelo menos no meu caso, a maior dificuldade foi eu mesmo acreditar em mim. Quando eu comecei a acreditar, eu disse, eu quero realmente trabalhar com isso. Primeiro, eu acreditava até que eu poderia ser assim bom em desenho, assim, mas não que eu seria um desenhista, não que eu ganharia grana com isso suficiente, não que eu manteria constante isso, não que eu Uhum. conseguiria dizer não para algumas coisas, que às vezes pode ser que o jovem também tenha muitas oportunidades. Sabe que hoje em dia, por exemplo, com o TikTok, o Instagram, com os jogos de celular que são maravilhosos hoje em dia, o pessoal jogar, é uma coisa que eu não faço, é jogar jogos. Eu não tenho Também. TikTok, eu não tenho, tipo assim, porque você sabe, por exemplo, Elzi, vou falar uma coisa um pouco capitalista aqui, mas você sabe o quanto vale a sua hora. Se você Sim. perde uma hora em um joguinho, coisa, esse dinheiro não volta mais. Entende? É aquela coisa, o foco que você tem que ter é o foco da importância de você acreditar em você. Quanto é que vale a minha hora? Minha hora vale tanto. Então eu não vou É. perder meu tempo com outras coisas. É porque quando você trabalha home office, eu acho que eu disse isso em alguns outros episódios, é você entender que você está trabalhando. É como se realmente você tivesse horas de trabalho. Gerenciar o seu tempo. Gerenciar isso. Nossa, E é velho. muito Não é difícil. fácil, é exato. Você tá ali do lado, olha, tem Tem uma a cama, notificação e do lado tal. tem, de repente, uma série que você quer assistir, do outro lado chega o pessoal, vai ter, vamos todo mundo para tal canto, aí você sabe que tem um compromisso. Aí você diz aos seus amigos, não, vou fazer um cara. Pô, meu irmão, você tá querendo acabar dançada com a gente, velho? Venha, porque a gente, pô, como é que a gente vai manter a amizade? Eu sei que isso dói, às vezes você fica, porra, velho, eu tô Mas se valorizando. socializa também, não, Exato. Não, não. sim, fato, fato, fato. Mas eu tô dizendo assim, às vezes você tem que dizer não, né? Sim, Principalmente na parte. O pessoal que deve entender muito o que eu estou querendo dizer é o pessoal de concurso. Que tem que dizer, se você quiser passar um curso para PRF, para outras coisas, você tem que chegar a dizer alguns nãos, né? Então, é sim, normal, sim. isso é natural, né? E depois eu aposto que hoje em dia você consegue desenvolver, e eu também estou conseguindo mais desenvolver. Sempre com o tempo você fica mais rápido, né? É, Você fica mais isso é rápido no verdade. processo. Você consegue desenvolver as coisas. E aí, como eu te falei, hoje eu estou tendo tempo para fazer algumas outras coisas que eu não tinha antes. E eu sei que a tendência é aumentar mais. E essa velocidade tem a ver com técnica. Exato. Aí o pessoal, não é talento, não. Saber usar bem Você o tempo, né? exercitou sua técnica, você consegue ler, já pensar no ângulo de câmera, você já É, consegue pensar na profundidade, você já consegue pensar na composição, você entende o que você está fazendo. Como qualquer profissão, né? Aquele primeiro dia que você vai começar, aquele trabalho é exaustivo, porque você está pensando muito, exato, sua cabeça exato. está tentando resolver um problema, e daqui a pouco ela vira no automático. E eu digo também que desenho é diferente de outros trabalhos, por exemplo, como engenharia ou como qualquer outro trabalho
que não precise tanto da parte de inspiração. Uhum. O desenho precisa de inspiração e o foco, ele é muito sensível. Você tá fazendo... Às vezes você vê caras como Deodato, Ivan, o próprio Eddie Barrows também, caras fantásticos. Cara, esses bichos, eles realmente devem, tipo, ter muito cuidado em relação a isso. Não é só talento envolvido ali. Tem muita percepção do que está acontecendo e como agir em diversos momentos da vida, em diversos momentos do dia, para poder estar sempre no potencial máximo. Para poder estar sempre oferecendo o melhor. Entendeu? Então, esse tipo de coisa eu presto muita atenção também. É, e como eu disse, né, o começo em geral é um pouco mais de esforço. Por que é que eu estou falando isso de novo? Porque eu não sei se você lembra, mas quando você disse para mim que, mano, você passou no teste e tudo mais, eu não estava no ritmo de Não, todos os dias. não tava todos os dias. Eu tinha provado nas páginas que eu queria, né? Eu tinha acordado 4 horas da manhã, eu tinha esforçado tudo Aí mais. tu fez uma edição toda, se meteu no pepino. Pois é. Ali eu saí sacrificando, não, vou parar com isso aqui, eu tenho que parar com isso aqui, eu tenho que parar com isso aqui, eu tenho que sair excluindo tudo, para poder realmente conseguir o ritmo. Eu sei que a maioria dos desenhistas trabalham o quê? 5, 6 dias por semana. E, na primeira edição eu estava trabalhando uns 7 praticamente. Eu descansava às vezes um meio-dia, eu estava muito cansado, eu lá parava e tal, mas hoje em dia não, hoje em dia tá mais tranquilo, eu consigo descansar um dia. Mas não é tipo assim, descansar no sentido de perder o foco de que eu tenho que fazer aquilo. O meu foco está sempre em relação ao trabalho, né? Quem são tuas influências hoje? Você fala o quê? De artistas? De artistas. Hoje em dia, que os caras que eu admiro realmente assim, eu admiro. A minha base é mangá, certo? Eu tô em comics. As minhas referências em comics, que os caras que eu olho, que eu comecei no caso, foi o próprio Frank Show. Meu traço parecia muito com o dele no começo. O Eddie Barrows, que eu admiro demais. Eu gosto muito do jeito que ele faz a narrativa. Eu gosto do traço do Ivan Reis, por exemplo. Eu gosto muito da plasticidade no sentido de se modificar, de modificar traço e tudo mais, do próprio Deodato. São pessoas que eu tento olhar as páginas, o Coipel também. Você percebe que eu só citei gente pesada aqui, né? Só citei gente top. Do mangá eu tenho outros caras que eu poderia citar vários aqui. Pode falar. O próprio Takehiko de Vagabond, que é um dos mangás que eu mais adoro, assim. Ele é um gênio em relação a isso. Enfim, se eu fosse citar os mangás aqui, eu ia citar um bocado. Mas o fato é que eu não sou um cara que fica consumindo quadrinhos direto. Mas eu tô sempre, por incrível que pareça, eu tô sempre olhando quadrinhos. Eu tô sempre olhando páginas. As melhores páginas em geral eu salvo no Pinterest. Isso é até uma dica que o pessoal quiser se inspirar e ver muita coisa de desenho, tem lá. Eu salvo praticamente todos os dias. Às vezes tem umas coisas lá que a resolução fica tão baixa e você quer olhar os detalhes, né? Sim, uma das coisas que eu Mas sinto. é porque, em geral, eu olho muito a colocação da página em si. No mangá, eu olho muito a dinâmica. Eles são muito dinâmicos. As linhas dele, eu ainda não consegui adaptar isso, porque eu não tenho coragem de chegar e fazer uma mudança tão drástica das linhas do mangá. Mas eu sempre olho a colocação dos quadros, por isso Eddie Barrows é um dos meus casos que eu olho muito assim. Entende? O próprio Olivier Coipel também. Entende? Tem outros casos que eu poderia citar aqui, né? Como o Olivier Coipel mudou, né? Sim. Tipo assim, ele era mais quadradinho e agora tá ficando mais orgânico, uma coisa... E eu sempre ficava pensando assim, o tempo que ele gastaria nisso. Eu lembro que eu vi uns desenhos ele fazendo no começo, né? Tipo, começo que eu digo, uns 15 anos atrás, uns 15 anos, uns 12 anos atrás. Ele desenhava de um jeito, hoje é muito mais rápido. Hoje ele coloca muito mais detalhe. Ele não era tão detalhado assim. Quando ele fez o Thor, por exemplo, não era tão detalhado assim, aquele primeiro artbook, entendeu? Os primeiros dias, no caso. Mas hoje em dia, parece muito mais fácil para ele. Você vê que ele tá em crescente ainda, né? Em geral, acontece isso com os artistas, né? Por isso é uma das coisas também que eu fico muito tranquilo em relação a isso. Que o esforço que a gente tá fazendo agora, eu me refiro aos artistas que estão começando também, com o meu... Começando que eu digo assim, né? A gente tem 1 ano, 2, 3, 4 anos, mas João Pedro, o próprio Daniel, a tendência é evoluir. A tendência o pessoal é novo ainda, né? Então, daqui a 10, 15 anos, o ritmo vai ser totalmente outro. Eu não vou estar falando para você que eu trabalho bastante. Eu vou dizer, não, tá de boa, eu consigo ter um final de semana, eu consigo ir pra praia e tal. É bom, conseguiu roubar um tempinho sempre Mas eu tô malhando, já é um grande passo. Joguei bola semana passada. Olha aí. Rapaz, agora eu tô tentando lembrar, teve um artista, ele é agenciado nosso, que ele lutava uma arte marcial, eu não sei se era kickbox, aikido, era alguma coisa assim. E aí ele
tinha passado por um trabalho e ele ia participar de um campeonato. Eu fiz, olha, pelo amor de Deus, não machuque a mão. Nossa, velho. Nossa. Se for pegar o cara, resolva, mas não machuque a mão. Por isso eu não tenho coragem de voltar pro jiu-jitsu. Eu tenho muito medo de machucar a mão, velho. Muito medo. Eu não lembro, cara. Eu sei que era um que tinha muito. Eu lembro quando meus colegas diziam assim, vamos voltar pro jiu-jitsu, mano. Eu digo, rapaz, se eu machucar a mão, você vai desenhar por mim? Não, então me deixa quieto. Tem Deixa isso eu fazer também. as coisas, entendeu? Eu acho que na entrevista dele ele falou, né? Que quando o cara machucou o olho dele na mudança lá de faixa, Sim. uma coisa assim. Aí ele parou e fez, não, eu vou parar por aqui, porque meu olho é meu objeto de trabalho. Exato. As mãos e os olhos do desenho. É. A coluna também, obviamente, né? Mas tipo, são coisas primordiais. Você tem muito Primordiais, cuidado. Então aí ele já... Emanuel, vamos pensar o seguinte. O que que você acha que mais valeu a pena nessa tua jornada para chegar até os quadrinhos? Uma coisa que você acha assim que, tipo, puxa, isso aí realmente valeu a pena para o que eu tô fazendo agora. Eu acho que a tranquilidade que eu tenho hoje em dia. Você vê que eu falo muito esforço, mas eu não falo de estresse. Sim. Eu não sou estressado, eu sou muito tranquilo. E foi uma das coisas também que pesou muito em relação à engenharia. Eu lembro que o meu tio, João, ele fala muito que... Ele falou para minha mãe uma vez e minha mãe repete muito isso para mim. Uma das coisas que eu acho que ela se confortou em relação a eu ter escolhido também desenho foi que eu disse a ela que no começo eu tinha um pouco de ansiedade, né? Quando eu mandava para o editor olhar, para ele ver se estava as páginas prova, eu ficava tipo, velho, não vai mandar mudar isso aqui não. Às vezes eu fazia a página e dizia, ele vai mandar mudar isso aqui, velho. Não vou mudar essa página, eu vou ter que fazer de novo. Eu agitava às vezes para ele, enfim, ficar mexendo, mas eu tinha um pouco de ansiedade no começo, hoje em dia eu já tenho zerado praticamente. Eu mando as páginas, beleza, se corrigir, vai lá e corrijo. Tá tudo bem, tudo na paz. Mas isso é de própria personalidade. Tem gente que não é assim, tem gente que é mais tranquilo, né? Mas eu não sentiria isso em engenharia, se eu tivesse engenharia. Ou se eu tivesse em qualquer outra coisa. E é aquela questão que você falou das cores ser cinza, né? Eu sei que se eu tivesse em outra área, uma parte minha tá morta. Uhum. Eu seria comum. Tipo, era uma das coisas que eu tinha muito medo desde que eu era novo. Eu não sei se você que é jovem pode estar assistindo isso, pode estar vendo agora, e pensar isso, né? O que você quer ser, o que você quer fazer, o significado que você quer dar na sua vida, enfim, que tipo de coisa você deseja fazer, né? Eu não queria fracassar, e para mim fracassar seria morrer por dentro. Não tem a ver com parte financeira, mas tinha a parte de eu me sentir bem. Eu senti que eu estou fazendo algo que eu me sinto bem. E desenho é interessante, né? Desenho parece quase como você abrir empresa, né? Por mais que você ganhe uma grande desenho e tudo mais, mas o conhecimento ele está vindo para você. E ninguém vai ter esse conhecimento seu. Você está só absorvendo, você continua crescendo como uma árvore, né? Sim. Essa sensação de crescimento é muito boa, né? Esse esforço, né, que eu tenho no começo agora é uma das provas que eu mais falo, né? Porque é o que eu estou vivendo e realmente de foco e tudo mais. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou estar mais tranquilo. Você, por exemplo, quando começou, imagino que no começo até o próprio material também não facilitava como hoje em dia, né? Hoje em dia você tem tanto machinho que você está aqui no podcast, né? Com certeza. Você foi lá e criou um podcast. Se não tivesse essa pequena lacuna de tempo, você não faria isso, né? Não, eu não iria conseguir. E das tantas coisas que você administra, né? Que eu não teria condições. A corrida que você tem de vida, eu não conseguiria ainda. Eu lido com uma corrida só. Entende? Entendo perfeitamente. Tem pessoas que ficam, como é que tu consegue? Eu disse, minha vida é caótica. Não é? É pura ação. É pura Nívia ação. fica dizendo, como é que você vai ter um tempo para fazer uma coisa? Tal. Agora, quando pensa que tu vai ter tempo, tu se ocupou com outra coisa. Exato. É uma pergunta recorrente. Não parar de agir. Mas é a característica de cada um. Acho que se você não fosse assim, você não teria conseguido chegar e ajudar tantas pessoas, né? Eu acho que deve ser a maior satisfação de você e Nívia, né? Quando eu falo de você, eu falo de Nívia também. Falar de um e de outro enfim, Batman e Robin de novo, né? Os dois agem juntos, né? E a gente vê que o amor que você tem é o mesmo amor que ela tem pelos alunos também, pelo carinho. Não é porque ela tá aqui 200 não, tá? Eu ia dizer isso, é verdade. Ela é ótima, Nívia. Então, eu acho que é como aquele sentimento que você disse, como filhos, né? Você tem muitos. E todo mundo que eu falo, todos os alunos que eu falo, a mesma consideração que eu tenho por você, as pessoas têm. Aquela condição de pessoas que agregou. Você somou para a vida dessas pessoas, né? Isso eu acho que deve ser só uma satisfação, né? Eu acho que uma das coisas que
me toca muito, sempre eu gosto de falar isso. É ter a oportunidade de ter passado na vida de vocês e vocês na minha. Somado, né? Ter tido a oportunidade de vocês me dar a oportunidade de ter sido professor de vocês. De tentar mostrar algo que eu vejo, que talvez as pessoas não conseguem ver. Acreditar, às E dali vezes. vocês trabalhar em cima daquilo, né? Eu acho que vocês não têm noção do quão, assim, do quanto vocês somam, né? Quanto às vezes você tá como eu tava, por exemplo, quando eu tava trabalhando e descobri rascunho, né? Tipo assim, era um universo era o que eu tanto queria e eu não sabia, eu não achava, eu tava como se perdido, entendeu? Às vezes você vai e você desperta aqui naquela pessoa, por mais que a pessoa possa ir para outra área, que não tem a ver com comics, por exemplo, pode ser tatuagem, pode ser arquitetura, pode ser o que for. Mas aquele momento de alguém chegar, pegar na sua mão e dizer, vamos, te ajuda aqui, eu acredito em você, Sim, acho que não tem preço. é verdade. E para mim o mais importante não é a pessoa virar um quadrinista. Uhum, É ela saber que ela tem uma satisfação dentro daquilo que ela escolheu e que a arte está nela, isso, né? Ela pode fazer várias coisas, mas a arte não sai dela, exato, exato. sabe? É uma coisa... Quem não faz nunca vai entender A sensação que a é. sensação. Porque você pode criticar, você pode recriminar, você pode falar trocentas coisas para aquela pessoa que ela ama desenhar, tocar um violão, ou até mesmo quer fazer teatro, alguma coisa. Ela precisa daquilo. Explicação é Exato, difícil. Você dá uma exato. explicação, mas preenche alguma coisa dentro daquela Você pessoa. produzindo algo, né? Você sente que foi uma parte sua que ficou É, ali, como se você tivesse dado um fruto ali isso. naquele momento, né? Eu sinto isso também. Às vezes eu tinha esse pensamento, né? De dizer, será que se eu trabalhar para um editor ou para alguém contando a história de algo que é uma pessoa que... Será que eu vou sentir a sensação de que eu estou fazendo? Porque às vezes o artista ele sente isso, ele é um pouco egoísta no sentido bom, né? Dizer, eu quero criar algo meu. Mas quando o roteirista ele faz, você também está criando algo seu. Uhum. Às vezes o meu roteirista, ele cria uma cena e eu vou incrementar uma coisa extra ali para dar um up na cena. E ele adora. Se ele não reclamou, ele deve gostar, né? Então, tipo, eu sinto isso. Então, cada edição que eu entrego, que eu dou o meu máximo ali, eu digo que realmente eu entreguei o melhor possível. E eu sinto orgulho de mim ali naquele momento. Acho que esse é o orgulho que o artista sente. Que é o que dá a Entender? cor agora, É, que é o significado. exato. Às vezes uma pessoa pega e diz, caramba, velho, isso ficou muito bom. Às vezes eu até tiro onda, né? Eu digo, mas esse artista é mediano. Aí o cara, você tá falando de você mesmo. Não, mas tem as coisas pra melhorar aí. Eu sou muito crítico comigo, né? Então, uma até de piada, né? Às vezes até eu jogo o João Pedro fica dizendo, não, você é muito crítico comigo, como você mesmo. Eu disse, não é isso, velho. É que hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia eu tenho tanta confiança que eu tiro onda com a minha cara mesmo assim. Eu sei que não é bem aquilo ali que eu tô dizendo. Eu dou umas exageradas. Esse cara é medíocre, esse cara aqui é medíocre. Comigo mesmo, né? Se eu deixar medíocre aqui, ele tá pensando em melhorar muito ainda. Mas hoje em dia eu tenho muito mais confiança do que eu posso fazer. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a render financeiramente, você começa às vezes, a ajudar a sua família e tudo mais, cara, o peso é outro. Você consegue bater na mesa e dizer, não, eu consigo isso aqui. E é incrível porque era uma coisa que parecia uma brincadeira, né? Uhum. Quando você é criança, desenho é uma brincadeira. Desenho é uma É uma brincadeira. brincadeira, em geral, para os introvertidos, né? É, Em geral, são os introvertidos que desenham. Já observou isso? exatamente. Eu era muito introvertido quando era novo. É tanto que no Rascunho eu vejo que é uma grande comunidade de pessoas que se identificam porque são parecidas, É, não é? exato. Uma das coisas que eu acho especial quando a gente pensa sobre essa coisa de quem faz arte, né? Tipo, a criança se diverte com a arte de uma criança que cresceu, que virou um adulto que faz essa arte, Eu né? cheguei. Assim, Tem um podcast pô, que a gente foi há um tempo atrás, muitos anos atrás, e tinha um galera nerd lá. A galera começou a citar de comics. Eu não sou um grande leitor de comics como você. Eu sou de uma geração. Eu fui influenciado pelo Japão, pelo mangá, pelo anime já. E tipo assim, eu desenho comics, mas como eu te falei, minha base é mangá. E os caras falando, e eu disse, meu irmão, vocês são muito nerd, velho. Os caras disseram, cala a boca, tu desenha pra gente, é pior que a gente. Eu comecei a dizer, de fato, eu sou pior que esses caras, velho. É verdade, você virou parte do Pois é, processo. eu Né? desenho pra eles, então tem que ser mais nerd, né? E, mano, a gente tá chegando nos momentos finais. Maravilha.
Então, eu vou fazer meus agradecimentos para depois se agradecer a todo mundo que esteve aqui participando, acompanhando esse bate-papo que eu acho que foi especial. Muita gente não sabe, mas vai fazer quase um ano que a gente se encontrou desde que eu abri o Rascunho. Né? Apesar de você estar na cidade de João Pessoa, né? Um ex-aluno e agora agenciado, mas para você ver como é a nossa vida, né? A gente demora também a se ver, pode não parecer, né? Correria, né? Mas meus agradecimentos, primeiro, obrigado pela oportunidade de ter sido seu professor, o mentor, agenciador. Também obrigado por você vir participar do Microfone Imperativo, desse novo projeto. Você não estaria de fora, pode ter certeza. Você tem uma história de vida muito bonita e eu acho que a gente vai ter vários outros episódios, porque eu acho super importante o pessoal ver a tua evolução, porque não se engane. O que a gente faz dentro de um quarto, desenhando, ou seja, no seu próprio estúdio, quem acompanha, quem vai ler, ele sempre vai procurar quem é você. Ele vai se inspirar, ele vai querer, às vezes, ser você para entrar na profissão. Então, o que a gente faz silencioso, alguém está vendo. A pessoa pode, às vezes, não chegar e dizer para você, mas ela vai ter você como uma referência. Então, eu acho que essa era a semente que eu queria que você enxergasse. Então, você tem seus ídolos, as pessoas podem estar agora dizendo assim, caramba, quem é esse cara? Ele vai lá, vai procurar. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Acho que a gente conversou mais do que outras vezes que a gente se encontrou e foi muito mais rápido. E, cara, brigadão. Então, quem quiser achar Emanuel Dantas, seus agradecimentos finais. Para me achar, você pode ir no Instagram, Emanuel Dantas G. Eu não tenho postado muito, mas eu vou voltar, eu prometo. É possível que eu faça alguns cortes dessas edições aqui e coloque lá desse vídeo, no caso. E vou tentar postar porque realmente sumi, né? Enfim, mas eu vou voltar. Eu prometo. Eu queria agradecer a Deus primeiramente, porque, enfim, se não fosse ele, eu não estaria aqui, eu não conseguiria nem acreditar em muitas coisas na minha vida. Agradecer aos meus pais, que são, como eu falei, minhas torres fortes. Agradecer a você que é meu mentor e, enfim, acreditou em mim. Agradecer a Nívia também. Quando eu agradeço a Alzia, eu agradeço a Nívia, tá? E agradecer a todas as pessoas que participaram, ex-alunos, pessoas que passaram da minha vida, que me apoiaram. Foram várias, que eu não sei conseguir estar todas aqui, mas... E as pessoas também que participam hoje em dia também da minha vida, que são várias também, assim, eu poderia estar inúmeras aqui. Pessoas distantes, às vezes, que nem me conhecem pessoalmente, como o Anne White, por exemplo, que são de Minas Gerais, são pessoas que realmente ficaram amigas minhas, assim, sem me conhecer pessoalmente, pessoas incríveis. E, enfim, agradecer a todo mundo que participa também do podcast também, né? Que está aqui. E, enfim, são inúmeras pessoas da minha família também, minhas irmãs, enfim. Se eu fosse listar as pessoas que eu tenho que agradecer aqui, são muitas, né? É isso. Emanuel, novamente, muito obrigado. E que eu espero ver e ter ainda muitas alegrias e poder ainda trollar você novamente ligando. Olha, chegou uma outra novidade aqui especial. Eu vou aguardar. E pode ter certeza, o sentimento de alegria é realmente de quase um pai para os meus alunos, porque Nívia sabe, assim, a gente fica feliz porque a gente está vendo vocês evoluir e a minha geração é a que vai ler a sua geração. Porque vai chegar um momento que eu saio do mercado, outra pessoa entra, né? Como outros artistas que estão agora vão sair, outros vão entrar. Então, a sua geração vem fazer justamente essa virada de página, igual uma história em quadrinho, sim. Onde se cria uma expectativa e você quer ver cada vez coisas mais legais. Então, muito obrigado. Você que chegou até o final, que comentou, que participou, lembre-se, dê o seu like. Você que está no Spotify, lembre-se, vem aqui para o YouTube também para conhecer o Emanuel, ver esse cara, que eu tenho certeza que você vai querer desvendar cada vez mais os desenhos, eles que vai postar, ele tem uma promessa aqui. Então vamos apostar que ele faça isso. Dê sempre seu like, compartilhe, chame os amigos. Obrigado a todos que participaram desse episódio. De coração, eu posso falar com muita propriedade. É muito bom você sentar na mesa com alguém que você viu, começar da base e chegar onde é que ele está chegando. E é uma história que você pode acompanhar e o podcast Microfone Imperativo é para isso. É para que a gente possa trazer os amigos, compartilhar com um bom papo e compartilhar essas experiências com vocês, que ainda é muito mais legal. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Microfone Imperativo. Tchau, tchau!